Paulo, a gente começa já querendo saber a sua avaliação com relação ao governo Biden. Essa desaprovação é crescente? O que mais pesa nessa avaliação? Nesse momento em que a gente está conversando, o governo Biden está no seu pior nível de avaliação desde que ele começou o mandato. Alguns números apontam em torno de algo como 40% de avaliação positiva, 42%, 43%, varia de acordo com o Instituto, e alguns brasileiros podem achar que isso é uma aprovação muito alta, né? Então, a gente está no mesmo momento onde o presidente Bolsonaro apresenta uma avaliação positiva aí de 20 e poucos por cento nas pesquisas, né? E a gente tem que levar em consideração que o nível de confiabilidade de cada pesquisa, eu sempre digo que a gente deve avaliar a credibilidade de cada instituto individualmente, em vez de avaliar a credibilidade das pesquisas. Mas se você pegar, por exemplo, o Rasmussen Reports, que é um instituto que teve um grau bastante alto de acerto nas eleições americanas, todas as últimas eleições americanas, desde que o instituto começou a fazer a pesquisa, você vai ver que o presidente Joe Biden está com uma aprovação aí perto de 42%, 43%. Não é uma aprovação alta porque os Estados Unidos são bastante polarizados. Então, mesmo o presidente Donald Trump, com todos os ataques da mídia e com todos os ataques, mesmo com a tendência de vários institutos, ele também manteve a aprovação dele nos seus piores momentos, mais ou menos nessa faixa. Bom, o que é mais preocupante que isso? Mais preocupante que isso não é só o nível absoluto de aprovação, mas é que se você for olhar o número entre os eleitores considerados independentes, ou seja, que não são nem republicanos nem democratas e que votaram majoritariamente no Joe Biden nas últimas eleições, a aprovação dele já está no patamar de 30%, é um patamar bastante baixo. Então, a outra coisa que a gente também tem que prestar atenção é o quanto que a aprovação ela é separada, né, entre pessoas que aprovam e pessoas que aprovam fortemente, pessoas que apoiam de forma entusiasmada. E o nível de aprovação entusiasmado de Joe Biden, ou seja, pessoas que realmente dizem, olha, eu confio no Joe Biden é o meu presidente, etc., etc., ela está na faixa de 20 e poucos por cento. Então a gente já está falando de um país que acabou de, supostamente, eleger o seu presidente e poucos meses depois, 7, 8 meses depois de tê-lo feito, na verdade elegeu em novembro, mas, enfim, teoricamente, né, elegeu em novembro, mas a gente está falando aí que menos de um ano, 10 meses depois dessa eleição, pouco tempo depois dele ter tomado posse, o país já está muito desapontado. E somado a isso, existe uma sensação muito grande, várias pesquisas também demonstram isso, de que hoje a maioria dos americanos acham duas coisas. Primeiro, que o Joe Biden não está realmente no controle da Casa Branca e que outras pessoas são responsáveis pelas políticas americanas. E segundo, que ele não está mentalmente em plenas condições mentais, mentally fit, como se usa em inglês, mentalmente em condições de ocupar o cargo que ele ocupa. Então, essas são esse é o estado das coisas da popularidade dele. Em relação às razões, você tem algumas razões que eu posso enumerar aqui rapidamente. A primeira delas é o estado das coisas, né? A campanha do Joe Biden foi uma promessa muito grande de que o país voltaria à normalidade depois do ano de 2020, que foi um ano muito triste para o mundo inteiro, mas muito duro aqui para os Estados Unidos. E você tinha naquele momento vacinas que foram inclusive seguradas para não serem soltas antes das eleições, vacinas que estavam prontas e que não foram liberadas para não serem capitalizadas politicamente pelo Trump durante as eleições. E é muito interessante porque antes das eleições americanas você tinha o Trump extremamente pró-vacina e os democratas contra a vacina. Quando a vacina foi liberada já, teoricamente, com os democratas no poder, a situação política se inverteu e os democratas passaram a ser anti-vacina. Não diria que os republicanos tenham passado a ser... Os democratas passaram a ser pró-vacina, efusivamente pró-vacina. Eu não diria que os republicanos passaram a ser anti-vacina. Aqui nos Estados Unidos, majoritariamente, os republicanos são pró-vacina também, mas a mudança de posição dos democratas foi muito, muito evidente.
E o que aconteceu foi que depois que o Joe Biden assumiu, veio essa nova onda da variante Delta aqui nos Estados Unidos, o número de casos também foi recorde, as mortes, mesmo com as vacinas, as mortes, uma parte grande da população americana ainda não está vacinada por opção, as mortes voltaram a subir e o governo não conseguiu devolver o país à normalidade que tinha prometido. Pelo contrário, mais restrições foram impostas, a divisão da sociedade aumentou, agora você tem obrigatoriedades de vacinação por empresas no governo federal. Nesse sentido de combate ao coronavírus e volta à normalidade, o governo fracassou, tem fracassado de forma retumbante. Do outro lado, você também tem, você tinha a perspectiva de uma retomada econômica em V dos Estados Unidos, que começou a acontecer no final do ano passado, mas até com conexões por causa do coronavírus, a economia americana não vem se recuperando bem, os números de desemprego decepcionaram muito no último mês, vieram muitíssimo abaixo das previsões de mercado, então a economia não vem se recuperando da forma que se esperava. A inflação, que é um fenômeno mundial, ela está sendo e vai ser mais forte aqui nos Estados Unidos ou em outros países que tenham feito pacotes de estímulos muito duros, muito generosos, como foi o caso dos Estados Unidos. E você tem, além disso, uma crise imigratória sem precedentes. A gente está vendo as imagens recentemente da fronteira do Del Rio, no Texas. Hoje, só no mês passado, foram 200 mil imigrantes ilegais apreendidos na fronteira, um recorde histórico. Isso é o número inteiro do ano de 2020, e que foi feito aqui em um mês. E isso tem sido assim mês após mês. As expectativas são de mais de 2 milhões de imigrantes ilegais apreendidos na fronteira, fora os que não são apreendidos. E eles são apreendidos e depois são liberados, e é por isso que, como eles são liberados, eles vão acabar voltando. E essas imagens têm massacrado a opinião pública americana. Agora, sem dúvida, a gota d'água, o grande fator para derrubar a imagem de Joe Biden foi o fracasso da retirada dos Estados Unidos no Afeganistão, que é uma vergonha, deixarem americanos e portadores de green card para trás, junto com bilhões, quase 100 bilhões de dólares em equipamentos militares modernos, na mão do Talibã. A forma como a coisa aconteceu foi uma vergonha que vai entrar para a história dos livros americanos como a grande vergonha militar, né, dos Estados Unidos. Muita gente pensa, mas o Vietnã também foi uma vergonha. Não, os Estados Unidos ganharam a guerra do Vietnã, conseguiram assinar o acordo de paz e mantiveram a situação original que eles queriam com 2 Vietnãs. A coisa só mudou a ponto do Vietnã do Norte ocupar o Vietnã do Sul depois que os americanos pararam de cumprir o acordo de manutenção das forças militares do Vietnã do Sul. Então, é uma diferença muito grande. Não foi assim, os Estados Unidos saíram do Vietnã e no dia seguinte o Vietnã do Norte invadiu e tomou conta de tudo, não. O plano foi um plano muito mais estruturado. Então, você está falando aí de um fracasso que certamente é o maior fracasso militar da história americana. Agora, ainda pegando esse gancho, já que você comentou a respeito aí, inclusive nas suas redes sociais, que não há mais fronteira entre México e Texas. Por que Biden teria desistido? Bom, tem várias razões. Elas são bem explicadas no livro da Ann Coulter, que foi um dos livros de inspiração para o Donald Trump em 2016, um livro chamado Adiós, América. Mas basicamente os democratas eles têm um objetivo de mudança demográfica dos Estados Unidos. O objetivo final é de mudança demográfica. Então há um entendimento de que latinos votam majoritariamente em democratas. Então, se você muda em 10, 20, 30 anos o perfil demográfico do povo, você pega... Essa diferença está caindo, tá? Que eu acho que é uma falha no plano democrata, porque os latinos estão cada vez mais caminhando em direção ao Partido Republicano. Mas ainda é grande a diferença, ainda é 60-40 em favor dos democratas. Então, se você tiver mais latinos, teoricamente você terá, estatisticamente, mais eleitores democratas. E com isso você vai ganhando todas as eleições. Isso fica muito evidente
Se você olhar o mapa do Texas, por exemplo, que é um estado que era tradicionalmente muito republicano, ainda é um estado onde os republicanos têm a maioria, mas se você olhar ali a fronteira do sul do Texas, onde a imigração é muito forte há gerações, você vai ver que a fronteira é toda azul, ou seja, azul é a cor que simboliza o Partido Democrata aqui nos Estados Unidos. Então você vai ver que a fronteira, os lugares de fronteira já receberam tanta imigração latina que se tornaram condados democratas. A Califórnia foi um exemplo muito grande desse tipo de transformação. O Novo México foi um outro exemplo grande desse tipo de transformação. O próprio Arizona, onde os republicanos tiveram sempre uma vantagem muito grande, e de forma legítima ou não, o Joe Biden acabou levando nas últimas eleições. Essa mudança social faz parte de uma estratégia política que de vez em quando eles assumem e falam abertamente sobre isso, de transformar a demografia americana numa demografia mais favorável para o Partido Democrata.